Temos aos integrantes desta mesa, vamos para a próxima mesa de debate. Mas antes, vamos conferir o sorteio da Apform. Alguém aqui participou do sorteio da Apform? E São Bento do Norte, tem alguém de São Bento do Norte? Que a ganhadora do sorteio da Apform foi a Rosa Menezes. Ela se encontra? Rosa Menezes, de São Bento do Norte. Procura lá o pessoal da Apform. Vamos lá dar continuidade. Desta vez, a mesa terá como tema a oferta dos anos finais e os desafios da juventude. Para isto, convidamos Tereza Santos Farias, coordenadora geral de ensino fundamental do Ministério da Educação, a Cláudia Sintoni, gerente de implementação do Itaú Social, e a mediação será realizada pela Andreica Amarante, dirigente municipal de Igaraçu e presidente da Undime Pernambuco. Boa tarde a todos e a todas. Estamos quase no finalzinho, né? Aguenta um pouquinho, que ainda tem mais uma mesa extremamente importante para as nossas redes. E já queria antecipadamente agradecer a professora Tereza e a professora Cláudia por estarem aqui conosco nesse momento, falando de uma parte do ensino fundamental que é tão importante para nós, tão caro para nós, e tem ficado meio que num limbo, né? Nesses últimos anos, historicamente, na verdade, o ensino fundamental anos finais, ele tem carregado aí meio que uma ausência, vamos dizer assim, ou poucas políticas públicas voltadas para os anos finais, que é uma etapa extremamente importante e que, nos últimos indicadores, vem apresentando taxas de distorção, idade de ano e de evasão elevadas. É nessa faixa etária, nessa parte aí do ensino fundamental, que a gente tem algumas mudanças, né? Mudanças a nível de estrutura. A gente passa de uma criança que tem um único professor, que tem um espaço de acolhimento, né? Venha para junto que eu lhe ajudo, né? Assim que a gente faz com as nossas redes, né? Venha para junto, de acolhimento, e de repente você tem uma passagem do 5º para o 6º ano, onde você vai ter vários professores, hora-aula, né? 1 hora-aula, 50 minutos de aula, conclui, já troca de professor. Então, você cria um ambiente não mais acolhedor, mas um ambiente que de um ano para outro se torna buscando a autonomia do aluno, como se ele já tivesse pronto, só numa passagem de um ano para outro, para entrar nessa nova dinâmica de uma hora para outra. Além da estrutura organizacional dos anos finais que muda também a criança, que passa de um ano para outro de criança e entra na adolescência. Então, você tem mudanças hormonais, mudanças de identidades, inclusive de formação de identidade nesse período, né? Então, mudança, inclusive, cultural, social, e aí você tem uma série de mudanças, né, de grupos, de formação de grupos, nessa faixa etária. Então, por isso que é tão importante essa discussão. Discutir o ensino fundamental anos finais é de extrema importância para que a gente possa refletir como as políticas públicas, tanto a nível nacional de MEC, como também nas nossas redes municipais, como auxiliar o estudante nessa passagem, como organizar a nossa rede para minimizar os impactos que essa nova organização, que passa dos anos iniciais para os anos finais, possa ter de impacto positivo nos nossos estudantes. E eu acho que esse momento é extremamente importante, porque a gente está discutindo uma política de educação integral e ainda temos esse desafio nos anos finais. Então, você tem duas questões extremamente importantes que eu acredito que essa mesa vai ser um norte. A gente espera que possa sair daqui
bem fortalecido com esses olhares. Então, não vou me alongar mais devido à hora, vou já passar para as nossas palestrantes e fico muito feliz em poder estar participando desse momento. Já passo a palavra para a professora Tereza. Professora, fica à vontade. Muitíssimo obrigada. A gente percebe na fala e na introdução da mediação que temos aqui também uma apaixonada pelos anos finais, né? Eu vou pedir licença para ficar um pouco de pé, para a gente tentar encurtar um pouco essa conversa, fazer um diálogo breve, mas que não deixe de tocar em pontos importantes que concebemos como estruturantes para pensar numa política de fortalecimento dos anos finais. Enquanto eu acho que vou pedir um help para tentar passar o primeiro slide, me permitam me apresentar, estando aqui em Aracaju, Sergipe, sendo mulher nordestina que sou, não posso deixar de me referenciar, né, por trás desse local profissional, que é de coordenadora geral de ensino fundamental. Eu sou mulher nordestina, mãe de uma adolescente, de um pré-adolescente, ambos enfrentando aí as transições de entrada e saída desse percurso dos anos finais do ensino fundamental. Então, além de uma filha já jovem, adulta, esses dois me colocam todo dia o tamanho da responsabilidade que é pensar numa política pública que olhe para essa tão singular etapa de escolarização, né, da vida desses sujeitos, que ao mesmo tempo em que eles se deparam com essa ampliação de complexidade da organização escolar, eles enfrentam também uma dimensão profunda que atravessa a jornada, né, do desenvolvimento humano deles, quando eles pisam a adolescência, no mesmo momento em que eles estão adentrando o 6º ano. Foi muito bem colocado por ti, né? Não é usual falar que quando o estudante sai do 5º ano, quando ele finaliza os anos iniciais, ele entra no 6º ano, ele enfrenta uma experimentação de hiperespecialização do conhecimento. Ele vai ver ali naquela escola que se organiza abrindo um conjunto de professores e professoras com metodologias específicas e distintas de ensino, organização da área do conhecimento, né, na natureza, nas ciências humanas, nas linguagens e na matemática, diversas formas de apresentar os objetos de conhecimento, diversas formas de promover situações de ensino e aprendizagem, que aquele estudante acabou de perder a referência da professora dele do 1º ao 5º, que era quem sabia de todas as rotinas dele, cuidava um pouco desse autogerenciamento das rotinas de estudo. Então, ele está enfrentando essa abertura para um universo complexo de organização escolar nova, ao mesmo tempo em que ele está começando a se perceber e se dar conta de quem é aquele sujeito naquele corpo. Ele entrou uma criança de 11 anos, né, começa a experimentar a pré-adolescência lá nos anos finais, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem mudanças que são muito rápidas, especialmente do 7º para o 8º ano, que mudam o modo como ele percebe o mundo, mudam o modo como ele percebe-se a si mesmo também, e nem sempre nós, profissionais da educação, estejamos no lugar de formular as políticas públicas, estejamos no lugar de fazer a gestão de um sistema de ensino ou de uma rede de ensino municipal, ou gestando uma escola de anos finais, ou na ponta lá, né, professoras e professores mobilizando e mediando processos de ensino-aprendizagem. Nem sempre a gente para pensar e para refletir quem são aqueles sujeitos, que demandas eles colocam para a escola de anos finais do ensino fundamental, que é completamente diferente da organização escolar dos anos iniciais, e também se distancia e se diferencia da escola de ensino médio. Eu nem combinei com o Fábio, eu acho que ele já saiu, mas eu coloquei alguns prints aqui para a gente conversar, do novo painel de estatísticas educacionais do INEP. Vou fazer a propaganda, reforçar um pouquinho, né? As informações estão muito mais fáceis de serem acessadas, e eu trouxe aqui alguns framezinhos aí do painel, para a gente ver qual é o tamanho que esse desafio ocupa na política educacional da educação básica. Apesar do vazio das políticas das últimas décadas, que olham com intencionalidade, com foco para os anos finais, a gente tem quase 12 milhões de sujeitos atravessando essa etapa em nossas escolas. A gente tem um percentual só nas redes públicas de quase 10 milhões de estudantes que estão na idade séria adequada para cursar o ensino fundamental, porque aí eu não estou olhando para as modalidades de oferta da educação básica, eu estou olhando só para os anos iniciais, 11 a 14 anos de idade, organizados em quase 50 mil estabelecimentos de ensino, sendo diariamente acompanhados e orientados por quase 183 mil profissionais da educação.
Aqui no nosso recorte do Nordeste, das redes públicas do Nordeste brasileiro, a gente tem aí um retrato muito expressivo que dialoga conosco sobre o tamanho que é essa responsabilidade de aprimorar cada vez mais o que a gente oferece em termos do atendimento, né, da qualidade social do atendimento da educação, que diz um pouco do lugar do acesso, mas também do progresso ao longo do ensino fundamental, nos anos finais, e da chance do estudante efetivamente ter o seu direito principal assegurado dentro desse percurso, que é garantir as suas aprendizagens minimamente essenciais e esperadas ao longo dos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente olha para essa dimensão da qualidade social da oferta dos anos finais, a gente se depara, né, a gente constata, se entristece, e depara com um cenário que não revela o mesmo cenário que a gente vem observando para os anos iniciais, que mesmo com as dificuldades hercúleas que a gente tem em assegurar a alfabetização, em assegurar o letramento efetivo dos estudantes, lá no segundo ano dos anos iniciais, quando a gente olha para os anos finais, o que era um cenário progressivamente crescente de assegurar o direito à aprendizagem, né, a proficiência ali no ascendente dos anos iniciais, quando a gente vem para os anos finais, a última apuração que a gente tem do SAEB de 21, esse é o dado de 2021, ele mostra que a gente teve uma queda tanto em língua portuguesa quanto em matemática para o 9º ano no ensino fundamental. Então, essa queda na proficiência levou a uma queda para todas as regiões do país. E o que é mais perverso de observar é que quando a gente pega esse dado, que é o dado médio geral de proficiência, se a gente decupar ele e colocar um contorno socioeconômico, se a gente for aplicar um marcador étnico-racial, a gente vai ver que esses estudantes que não estão conseguindo aprender o que era minimamente esperado dentro dos anos finais do ensino fundamental, quando eles são negros e negras, quando eles têm uma condição socioeconômica de classes, né, oriundos de classes mais baixas, eles aprendem ainda menos dos que já aprendem pouco, passando pelos anos finais do ensino fundamental. Então, é preciso fazer algo. O Ministério da Educação, participando dessa mesa, né, anuncia o comprometimento, o compromisso com a constituição de uma política especificamente voltada para os anos finais. Como não existem pessoas iluminadas, né, dentro do Ministério da Educação, mas existe um direcionamento bastante firme e assertivo do nosso ministro, de uma construção partilhada e construída de forma colaborativa e respeitosa com os entes federados, que têm a missão e a tarefa, né, a grande responsabilidade de gestar essas redes de ensino. O MEC, junto com a Undime, junto com o CONSED, está comprometido com a constituição dessa política nacional de fortalecimento dos anos finais. E o primeiro ponto para a gente avançar na construção e lançamento efetivo dessa política é entender um pouco mais de quais sujeitos dos anos finais nós estamos falando. Será que a gente conhece de forma satisfatória como se dão os seus processos de desenvolvimento, uma vez que eles não são crianças, uma vez que eles também ainda não são jovens, eles estão numa lacuna de transição que é bastante longa, muito singular e marcada por características muito específicas. Aí a gente precisa se apoiar um pouco nos estudos de neurociência, se apoiar um pouco nos estudos da sociologia, para entender melhor que sujeitos são esses, que colocam desafios adicionais para as redes de ensino, que têm uma grande oferta de anos finais. São desafios próprios da etapa do desenvolvimento humano, são desafios próprios de crianças que estão entendendo que têm voz e lugar no mundo, e a escola muitas vezes só enxerga esses sujeitos como sujeitos rebeldes, como sujeitos que a gente perde um pouco a paciência, né? A gente acolhia a criança dos anos iniciais com muito afeto, com muito dengue e com muito carinho. Quando de repente eles crescem diante de nós e tornam-se um pouco mais rebeldes, um pouco mais questionadores, porque eles passam por um processo de leitura mais crítica sobre o mundo, a gente vai perdendo um pouco a paciência, esse lugar do afeto, do acolhimento, vai dando lugar a uma certa impaciência para com o seu processo natural ali, né, sociocultural e biológico de desenvolvimento, que é próprio da adolescência. Então, quando a gente olha para esse lapso de tempo, e quando a gente cruza essa etapa do desenvolvimento com um sujeito que está na escola do 6º até o 9º ano,
a gente precisa perceber que, apesar de a gente ter um marcador legal, né, normativo, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que situa ele como adolescente a partir dos 12 anos, já desde um pouco antes, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai localizando um pouco essas etapas do desenvolvimento aí, desde um pouco mais cedo, a gente tem um sujeito precisando da nossa atenção, reivindicando o nosso olhar e buscando um espaço de escuta para que ele consiga melhor dialogar com a escola e para que a escola também consiga dialogar de forma mais assertiva com ele, impulsionando, oferecendo maiores e melhores possibilidades de aprendizagem. Então, quando a gente vai olhar um pouco na perspectiva da Política Nacional de Fortalecimento dos Anos Finais, que está em construção com a Undime e com o Concede, a gente vai olhar muito para quais são esses marcos, quais são esses marcadores sociais, biológicos, temporais, que caracterizam esses sujeitos, para melhor entender quais são os processos formativos que a gente pode oferecer de maneira partilhada, fortalecendo o regime de colaboração, que também ofereça repertório para as professoras e professores que não têm uma tarefa fácil com as classes de anos finais. Eu falo do lugar de professora de 5ª série, que já fui, depois de 6º ano, e de aluna de escola pública também, tendo estudantes na escola pública no 6º ano e recém-saído do 9º ano agora. Então, a gente sabe que a tarefa para quem está diariamente tentando garantir a aprendizagem desses estudantes requer uma bagagem que é específica também. Precisa de uma bagagem da formação na sua área de conhecimento, mas requer uma bagagem de entendimento dos sujeitos. Então, melhor compreender eles significa tentar oferecer melhores possibilidades de aportes, de apoios, da constituição aí de formas de cooperação junto com a Undime e com o Concede, que vão na direção de melhor atender o sujeito central do processo educativo, que são os estudantes. E todos nós ao redor deles, né, para melhor atender, para melhor constituir e consolidar uma oferta de qualidade para eles. Os princípios gerais dessa política, que não está sendo apresentada nesse momento, porque não está constituída, né, eu vou reafirmar aqui que a construção é compartilhada, é corresponsável e é de maneira muito respeitosa. Afinal de contas, o Ministério da Educação só tem gestão sobre o Sistema Federal de Educação Básica, né, com os IFES, os sistemas estaduais, o distrital e os municipais são os grandes responsáveis por esse atendimento. Então, nessa constituição da política, a gente tem pensado em torno de 3 eixos centrais, que vão olhar para a governança, para o fortalecimento do regime de colaboração, uma vez que municípios e estados quase que dividem o atendimento para esses estudantes nas redes públicas de anos finais de ensino fundamental. Vai olhar para a formação, para o desenvolvimento profissional de gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professoras e professores, e vai olhar para um lugar de muita centralidade quando a gente fala de anos finais, que é um lugar dos mais esquecidos de todos, né? Que é o lugar do currículo. Qual o currículo? Qual orientação, organização e parametrização curricular, assegurando espaço sempre para a diversidade, para a singularidade territorial, mas qual é o currículo que melhor dialoga para recompor as aprendizagens não consolidadas por esses estudantes, porque, afinal de contas, o que a gente olha no final do 9º ano, através do SAEB, são aprendizagens esperadas para os anos iniciais. Então, a gente precisa recompor aquilo que não foi consolidado, mas precisa também colocar à disposição um repertório um pouco mais inovador, diferenciado, diverso, de estratégias de ensino e aprendizagem que possam, então, melhor dialogar e atrair esses estudantes para um maior compromisso com o seu próprio percurso de formação dentro da escola. Antes de tudo isso, qual é o primeiro passo? É escutar, fazer um diagnóstico, construir uma concertação de esforços junto com as redes para chegar um pouco mais próximo da ponta, chegar um pouco mais próximo das escolas, para fazer uma ampla escuta nacional sobre aprendizagem, clima e convivência, que é uma dimensão fulcral quando a gente fala de anos finais. Eles estão atravessando um momento onde a autorregulação deles ainda está em processo de maturação.
Então, especificamente no 7º ano, no 8º ano, a gente começa a observar e constatar na escola uma recorrência maior de situações de intimidação sistemática, né, que a gente conhece popularmente como bullying, processos de violência simbólica, processos de autoviolência, né, violência autoinfligida, automutilação. A gente começa a ver, dentro do 6º ao 9º ano, situações que também se conectam com os processos de interrupção de trajetória escolar. A distorção, que já é acima de 17%, e é pior no 8º ano, é a série, dentro da etapa que marca aí um indicador mais difícil de distorção idade ano, a gente começa a ver marcadores que, às vezes, interrompem a trajetória e retiram o estudante da escola. Aquele número que nos assusta no ensino médio, quando a gente visualiza aquele grande percentual populacional de jovens fora da escola, ele começa a ter sintomas, começa a ter alguns condicionantes um pouco antes de tornar-se jovens, né, ainda na adolescência, ainda nos anos finais, eles já experimentam situações de interrupção das suas trajetórias e algumas situações que, para a gestão do ambiente da escola, para a gestão do sistema de ensino, quando a gente fala de clima e de convivência escolar, a gente começa a ver situações que são muito mais desafiadoras, que não conhecíamos nos anos iniciais, né? É lá nos anos finais que isso vai surgir. Então, por esse motivo, a gente começa escutando, a gente começa diagnosticando do lugar de fala desses sujeitos, que são os estudantes, sobre suas questões ligadas a clima, convivência, aprendizagem, inovação e outras dimensões. Esse processo está sendo construído passo a passo, com o apoio de diversas organizações da sociedade civil, com os diversos gestores e gestoras que estão nas redes de ensino, para que a gente possa, no dia 27 de março, vou passando bem rapidinho, que o tempo já deve estar acabando, eu acho. No dia 27 de março, a gente possa ter uma primeira conversa pública estruturada, né, com o país inteiro, sobre a organização dessa ação estratégica preparatória para a constituição da Política Nacional de Fortalecimento dos Anos Finais, que é a Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas. A gente vai divulgar os links ainda, a gente está combinando com Renata direitinho a organização da transmissão conjunta, através dos canais do YouTube, do Conviva e também do MEC, convidando especialistas do campo da neurociência, porque o primeiro tema do primeiro webinário é escutar e acolher na escola das adolescências. Por que importa? Qual é a intencionalidade por trás de escutar? Não é escutar por escutar, né? Existe toda uma intencionalidade voltada para processos de participação, de estímulo à convivência democrática, saudável e respeitosa nas escolas de anos finais. Então, a gente vai convidar o Brasil inteiro, a partir do dia 27 de março, a conhecer essa ação. A gente vai colocar à disposição um conjunto de documentos orientadores, de instrumentos, né, todos feitos em parceria do MEC, com a Undime, com o Concede, com diversos parceiros que se somam também, se irmanam conosco aí, nessa missão e nessa responsabilidade de colocar um pouco de evidência e um pouco de foco nessa etapa tão importante e estruturante para esses estudantes. E a gente vai, então, percorrer um caminho de 27 de março até 8 de abril, que é quando acontece o segundo webinário nacional, comunicando, informando, orientando, todo o passo a passo de como vai acontecer essa ação. E aí, então, no dia 22 de abril até o dia 30 de abril, a gente tem, então, esse marco, esse primeiro marco, né, no nosso cronograma, que é a da efetiva realização da Semana da Escuta nas escolas. A gente está propondo e pretendendo que a escuta aconteça em 2 momentos. Uma escuta qualificada, ou seja, uma escuta qualitativa, em formato de rodas de conversa, com todos os materiais orientadores, chegando para vocês, para todos os dirigentes, de maneira preliminar, com antecedência necessária, para que vocês possam orientar as suas escolas, mobilizar os seus gestores escolares, as suas professoras, para que essa ação aconteça da maneira mais orquestrada, organizada e potente possível, porque essa ação, na etapa qualitativa, ela tem por objetivo trazer insumos para a própria escola,
vai ser proposta a construção de um plano de ação participativo aí, para que a própria escola ela possa ter um conjunto de ações a serem realizadas com foco naquilo que foi escutado, e no período de 30 dias após a escuta, já que ela vai também contemplar uma parte quantitativa, ou seja, uma participação individual de cada um dos estudantes que voluntariamente desejarem participar dessa escuta, eles vão responder um formulário eletrônico e cada uma das escolas vai ter 30 dias após a escuta, esses resultados tratados, organizados e disponíveis para os dirigentes municipais de educação e para cada uma das escolas, com dados anonimizados, sem identificação dos estudantes e com o conjunto de respostas no relatório de estatística descritiva, disponíveis também como insumo tanto para a escola quanto para a rede. Mas todo esse volume de informações dessas respostas voltam também para nós, para que no Ministério da Educação elas sejam também consideradas e incorporadas, para que então possamos dar o próximo passo, após a escuta no mês de maio, que é do efetivo lançamento de uma política nacional de fortalecimento dos anos finais. Possivelmente chamará-se a Escola das Adolescências. Queria pedir desculpas pelos segundos aí que eu ultrapassei do tempo, mas queria fechar essa fala agradecendo o honroso convite, dialogando com o meu conterrâneo, lá pertinho da dirigente municipal, que está próxima a Caetité, minha amiga ali de Itaberaba, que é Anísio Teixeira. Quando lá em 68, nesse discurso muito conhecido de Anísio, ele falava que a função da escola, né, e a escola de anos finais reivindica muito essa atenção, ela precisa promover, ela precisa disponibilizar e mobilizar um processo que também habilite a viver melhor, junto e ao lado dos conteúdos que estão assentados nas linguagens, matemáticas, ciências humanas e dentro do campo das ciências da natureza, a escola também, segundo Anísio, e acredito que segundo muitos aqui de nós, ela deve fornecer elementos, instrumentos e ferramentas que nos habilitem a viver melhor. E esses estudantes estão todos os dias esperando também de nós que possamos apoiá-los e apoiá-las nesse tão importante momento de formação e de constituição das suas vidas dentro dos anos finais do ensino fundamental. Muitíssimo obrigada. Muito bom vermos o MEC pensando na construção de uma política como essa arrojada, a Escola das Adolescências. Tenho certeza que isso vai fazer tamanha diferença nas nossas redes municipais. Passar a palavra agora para a professora Cláudia Sintoni, que fica à vontade agora para o uso da palavra. Tá ok? Tá o microfone? Bom, boa tarde, obrigada a todas e todos que estão aqui resistentes, né? A gente sabe que é isso, eu falei que eu ia brincar, né, Tereza? Eu falei assim, ó, tá vendo, os anos finais estão lá no finalzinho, no finalzinho, mas que bom que estamos falando aqui, né? Então, assim, antes de entrar aqui, queria me apresentar. Então, eu sou Cláudia, uma mulher mulher branca, de 55 anos, baixinha, estou aqui com um vestido longo, em tons de verde, estampado com verde e azul. Então, também me audiodescrevendo aqui para quem não puder estar enxergando. E muito feliz e muito honrada, né, por esse convite da Undime, que a gente sabe, a gente está aqui justamente por isso, porque são vocês que estão fazendo a política. Acho que, para eu não me repetir, e principalmente quando a gente olha os anos finais, a gente sabe que é uma bola dividida, né? A gente tem uma parte, né, e quase metade aí na rede estadual, mas se a gente falar, inclusive, no Nordeste, são os estados onde a gente tem mais né, onde tem as matrículas mais municipalizadas, né? Enfim, então, acima de 50% das matrículas que estão aqui com os municípios, com vocês, né? Então, acho que a importância da gente estar falando disso, é isso que eu estou colocando. Deixa eu ver se já passou também. E também muito feliz de estar ouvindo aqui, quando o MEC vem colocando assim, gente, eu estou assim, quem é apaixonado pelos anos finais,
imagino que esteja compartilhando disso, porque assim, estar falando disso, estar criando, desenhando uma política e desenhando junto, né? Queria reforçar muito isso, Tereza, que você traz, de estar ouvindo um Jimmy, né? Todos os dirigentes aqui, ouvindo o Concede também, nesse caso a gente tem que falar com as redes estaduais também, e ouvindo os adolescentes. Então, estou super feliz de ouvir. Aqui, vamos ver se eu consigo complementar alguma coisa. Né? Para terminar minha apresentação, quer dizer, eu venho do Itaú Social, acho que a gente está junto com a Undime já há muito tempo, então a gente tem falado. Quem teve no Fórum Nacional, a gente fez também umas oficinas sobre anos finais, porque a gente tem focado nessas etapas, né? Como organização, aí a gente decidiu colocar uma lente de aumento aí nos anos finais, também na pré-escola, né? Então a gente brinca que a gente está com as etapas de transição, né? As transições. Então, a entrada na alfabetização, mas os anos finais muito fortes, que a gente vem dando atenção aí e defendendo que tem uma política nacional. Então, que bom que estamos falando disso hoje. Aqui um pouco como que a gente trabalha no Itaú Social, não vou entrar nisso, mas eu queria reforçar uma coisa, gente. A gente está aqui porque eu, representando o Itaú Social, porque a gente acredita na escola pública. A gente acredita, e assim, de novo, não somos nós que fazemos, são vocês, que são os gestores. Então, aquilo que a gente puder apoiar, produzindo, ajudando a produzir pesquisas, produção de conhecimento, aquilo que apoie vocês no trabalho que vocês vão... A gente não vai fazer, a gente não é quem vai fazer, né? A gente quer muito e acredita muito na escola pública. Então, isso aqui mais para reforçar desse lugar aqui que a gente está. Gente, já falamos, eu trouxe um pouco de destaques aqui, mas a gente foi falando disso. Quando a gente olha no Brasil, né, a situação que a gente tem, né, só colocando um dado aí, né, de desempenho, a gente já vê o que a gente tem de trajetória escolar. A trajetória escolar é a gente pensar assim, olha, aquele aluno que entra lá, pensando na educação básica, né, então que ele entra na escola e ele vai chegar até o final do ensino médio sem reprovação, sem abandono, né? Isso é que a gente chama de trajetória escolar, e a gente está estudando isso, fazendo uma pesquisa, e a gente vê que, na verdade, metade dos estudantes não tem uma trajetória escolar, quer dizer, não vão chegar lá no final com sucesso, né? Agora, aonde que está isso, né? Onde que começa a acontecer isso? Acho que a Tereza também já foi colocando muito bem. Quer dizer, quando a gente olha para os anos finais, é onde esses problemas começam a acontecer, né? Então, a gente começa a ter as questões todas de desempenho, a gente começa a ter o abandono, a evasão, é ali que começa a aplicar. O que está acontecendo? Então, vamos olhar o que está acontecendo nisso, né? A gente não pode se conformar que a gente chegue lá no final do 9º ano com, né, 15% dos alunos com aprendizado. Não quero repetir, porque esses dados a gente ficou falando, a Alessio trouxe, a gente falou, acho que eu me sinto um pouco também fazendo um resumão aqui de como a gente foi discutindo nesses 2 dias. Mas veja, aqui para também ilustrar um pouco o que a Tereza já trouxe, quando a gente olha a diferença entre os alunos e alunas brancos e negros, veja só, a questão já é bem pior. Isso eu estou falando, né, dos anos finais. Tá? Então, em matemática, olha, mesmo em matemática, que é muito ruim, é pior ainda quando a gente faz o recorte de raça e os alunos e alunas negras. Eu trouxe aqui, então, aproveitando que eu acho que a gente tem que trazer realmente as vozes, e aí não combinamos nada, né? Eu não sabia, mas a Tereza falou dessa escuta, eu estou muito feliz, mas queria colocar 2 minutinhos, se vocês me permitem, das vozes desses adolescentes, desses estudantes, para a gente ter um pouquinho esse cheirinho e partir daí, né? Então, opa! Tem como colocar? Não está clicando. Está separado lá, Renata, o vídeo? Alguns de vocês... Opa! Ah, foi. Alguns de vocês, quem já viu esse documentário? Eu fiz só um recortinho.
animada para ir para a quadra e tudo mais. E ter só um professor para tudo, gostar muito da professora, ficar triste, ter aquela emoção de, meu Deus, eu tô indo pro 6º ano. Eu tinha uma professora só, né? Eu fui acostumado. Nisso daí, porque no 5º ano, você só tem uma professora, assim. Aí fui pro 6º, 7º ano, assim, eu já fui aprendendo mais coisas e foi estranho. Foi tendo, o quê, 6 professores, né, de uma vez? Eu prefiro como era antes. Agora é mais difícil. No 5º ano era um professor ia em mesa perguntar como, se você entendeu, qual que é a sua dúvida. Agora a gente tem 7 professores, eles não vão ficar perguntando, você tem que ir lá perguntar, eles vão explicar uma vez, você entendeu, você não entendeu, você tem que dar um jeito de entender. Pra falar a verdade, a gente não lida muito bem com isso. Nós só vai tentando se acostumar, até não onde dá. E não é legal por causa que às vezes o professor enche a lousa de coisa e não dá tempo de terminar. É só lição. Antes era mais tranquilo. Você se sente criança, adulto, jovem, adolescente? Como você se sente? Assim, eu não sei muito, porque eu me sinto uma adolescente, mas ao mesmo tempo uma criança. Porque ontem eu me vi assistindo Patati Patatá e dançando as músicas dele, sozinha. Então foi uma vontade minha, então eu me sinto um pouco adolescente e um pouco criança. Eu me sinto como jovem, adolescente. Minha mãe me sente como jovem também. Me trato como adolescente, minha família. Adolescente, assim, mais pra parte da criança, porque a gente ainda tem muito que aprender. Questão de maturidade também. Eu sei que eu tenho idade de adolescente, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tenho quase 15 anos na minha cara. E eu penso que eu tenho 11 ainda. É muito sentimento, sensações diferentes, mais responsabilidade. Porque ano que vem eu vou pro ensino médio, já tá, sabe? Parece que eu não cresci desses 2 anos de pandemia, mas ao mesmo tempo parece. Eu tá vendo tudo na minha cara agora, tipo, toma! Não sei, eu tô num paradoxo de criança e adolescente. Se eu quiser trabalhar em alguma área de ciências, eu tenho aqui o estudo para eu poder me interessar e me especializar depois na área. Mas não tanto na vida adulta, é mais na acadêmica. Por exemplo, não te ensinam a pagar uma conta. Eu não sei pagar uma conta. Se eu perguntar pra minha mãe, eu nunca vou aprender. Vou aprender na marra. Ou como fazer uns primeiros socorros. Eu não sei. Olhar pulso, essas coisas. Ou então cozinhar. Você imagina comigo, você conversando. Você conversa muito. Você é um vendedor. Isso. Vamos supor um vendedor de carros. Aí você não tem que conversar muito bem com a pessoa. Não, esse carro é isso, o motor é isso, os freios é isso. Aí, entendeu? Aí aqui na escola, eles acabam cortando a gente nisso. Eles falam, não, fica quieto. Aí eles estão, matando uma profissão que nós podemos ter mais pra frente. Um vendedor de carro, uma empresa grande, entendeu? Aí é isso que eu acho. Como ser adulto, sabe? Consegue voltar lá? Quanta coisa que eles não falam, né? Estão falando de currículo, estão falando do método das aulas, enfim, tem muita informação ali, né? Vamos ver o que vocês falaram. A gente fez uma pesquisa, então, em parceria aqui com a Undime, e aí com os dirigentes municipais, para pensar quais desafios que vocês enxergam. Eu trouxe uns destaques, depois a gente vai deixar disponível também a pesquisa, e já agradecendo, né, porque a gente teve uma participação de 3.329 redes que responderam, então uma participação super alta e massiva aqui da região Nordeste. Então, assim, agradecer vocês, toda vez a gente fala, porque isso é insumo para a gente mesmo trabalhar junto depois, né? E, enfim, a gente está falando de redes aí que ofertam muito anos finais, como eu já destaquei. Então, aqui tá pequenininho, talvez não dê para ver todos, mas eu fui trazendo alguns destaques. O que aparece em primeiro lugar, como um desafio que vocês nos colocaram, é a questão da saúde mental. Então, acho que também já passamos, né? Acho que a Tereza também passou na fala ali. Foi o que 75% dos gestores municipais colocaram como um principal desafio, né? E aí a gente sabe que a gente está falando também de acolhimento, de clima, né? O que a gente precisa trabalhar para olhar a saúde mental,
né, desses estudantes e professores, né? Estamos falando de todos, né? Isso conversa também com as pesquisas. Vocês foram acompanhando, a gente foi fazendo ondas de pesquisa durante a pandemia, ouvindo as famílias e ouvindo os estudantes. Isso aparecia muito mesmo quando a gente olhava também para os anos finais. Então, que 40% estavam precisando de apoio psicológico. Isso foi durante a pandemia, foi a última edição que a gente fez lá em 2022, que se sentem sobrecarregados, que se sentem despreparados, né, para realizar as atividades escolares, que têm dificuldades para controlar a emoção, dificuldade de manter a rotina. Vejam, exatamente nos anos finais, onde eles começam a aprender essa autonomia, a ter essa autonomia, essa postura de estudante. E eles estão falando, gente, é muito difícil, como que eu faço essa rotina, né? E vocês disseram isso também, disseram que mais da metade, né, das redes não tem uma equipe específica olhando para as questões de transição e para essa adaptação dos estudantes, né? Então, quando chegam no 6º ano, essa passagem do 5º para o 6º ano, e mesmo depois, como que a gente prepara do 9º para irem para o ensino médio, né? Então, essa etapa de transição também apareceu como uma preocupação grande de vocês, e como a gente precisa ter alguém olhando para isso, pensando, planejando, tendo ações intencionais, né, para apoiar essa transição. Então, foram alguns destaques, e aí a gente tem trabalhado com pontos, a gente chama de pontos de alavancagem, que é quase assim, a gente olhar que dimensões todas que a gente precisa olhar quando a gente está falando de anos finais, e para enfrentar esses desafios, né? Então, aqueles foram só destaques, mas olhando para tudo isso, para as coisas que a Tereza também foi destacando, a própria Andreika na sua fala, né? Você na apresentação já trouxe também algumas questões, a gente quase que sistematizou, e é isso que eu queria passar aqui com vocês, um pouco o que são essas dimensões, o que a gente está falando. Lá no centro, vocês não vão conseguir ler todos, mas eu vou colocar para frente cada bloco, mas lá no centro dá para ver que a gente está falando de regime de colaboração, né? Então, vocês já estavam discutindo isso em relação à alfabetização. Nos anos finais também a gente precisa pensar nisso, né? Aqui no Nordeste está mais municipalizado, mas vamos pensar em outros estados em que tem meio a meio, né? Como é que, e mesmo aqui, né? Como é que os estados podem apoiar, sim, os municípios nessas políticas específicas, e pensando que a gente tem as transições, exatamente, né? Então, o Estado vai receber lá no final alunos para o ensino médio. Que alunos que eles querem receber, essas redes, como é que elas apoiam também quem está tratando, né, desses alunos no 6º ao 9º. Então, acho que essa comunicação, pensando nessa etapa dos anos finais, é fundamental, né? Então, ele está ali no meio. Mas aí a gente vai falando, são 9 pontos que a gente elencou, 9 dimensões. A gente fala pontos de alavancagem, é quase o ponto de Doim, né? Aquele que você precisa mexer, precisa atingir para cuidar. Então, vamos lá. A primeira, a gente está falando de, sim, olhar o currículo, ter uma proposta curricular, né, na perspectiva da educação integral. A gente também teve uma discussão muito rica ontem sobre educação integral, escola, tempo integral, né, mas junto com isso uma concepção de educação integral. A gente está falando de desenvolvimento integral, independente, sim, precisamos de mais tempo, né, na escola, todo mundo aqui concordou, mas a gente está falando de uma concepção, de um currículo que atenda, né, essas dimensões de desenvolvimento, né, que possa, enfim, trazer, né, reconhecer os saberes das comunidades. Peguei minha colinha aqui, porque eu queria falar algumas mensagens para vocês. Eu acho que a questão da educação integral é pensar como que você conecta os saberes dos territórios, né, como que a gente pensa aquilo que faz sentido para esses adolescentes, né, projetos interdisciplinares, pensar metodologias ativas, em tudo, os recursos que a gente tem, isso tudo está nesse pacotão aí de currículo, né? A gente está muito, hoje a Fundação, o Itaú Social é uma fundação
para educação e cultura. A gente está muito conectado com o Itaú Cultural, não sei se vocês conhecem. Então, isso, a gente está falando muito disso também, como que a gente liga, né, cultura e educação, enfim, e traz isso para o currículo, sem que sejam coisas separadas, né? Vamos lembrar da apresentação que a gente viu aqui ontem, né, do Arte na Escola, José Wander, maravilhoso, a gente falou sobre isso. Como que isso a gente considera, isso é currículo, como que ele está integrado com o currículo. E eu acho que o mais legal é a gente pensar como que eles estão felizes, os jovens, né? E as meninas e os meninos que estavam aqui, essa experiência que a gente quer que eles tenham na escola, de felicidade, de alegria, de estar feliz com o que está aprendendo, né? Por que nos anos finais eles começam a não gostar da escola, né? Fico feliz quando tem, puxa, vai ter feriado, não quero ir para... Não, eles que têm que estar motivados. O que a gente faz, então, para isso? Então, o currículo está aí. Acho que tem uma questão que a gente traz, que é essa reorganização das escolas, o diagnóstico e reorganização. Estava conversando com algumas dirigentes, né, que têm poucas escolas e conseguem, por exemplo, fazer nucleado, né, ter uma escola só de anos finais, uma escola só de anos iniciais. Isso pode ser uma solução no lugar, né? A gente ter uma escola especializada do adolescente é interessante. A gente tem uma experiência, por exemplo, no município em Mato Grosso, que eles fizeram uma escola só de 5º e 6º ano. Todos os alunos de quinto, você conhecia isso, Tereza? Tem um município que tem. Todos os alunos de 4º e 5º ano estão numa escola específica. É 4º e 5º ano. E aí eles trabalham o quê? As questões, as estratégias nos anos de transição, né? E esse acolhimento, o que vai acontecer, o medo que eu tenho. Desculpa, estou ficando louca. O medo, aquilo que eu preciso enfrentar, né, no 6º ano, o que eu preciso desenvolver, enfim, este acolhimento principalmente, mas tem estratégias na transição. Estratégias, aí quando você pensa nos professores, esses professores conseguem conversar para daí pensar num planejamento, inclusive para olhar os gaps de aprendizagem, né, aí junto com as estratégias todas de recomposição das aprendizagens, é os 5 ali. Avaliação formativa, para eu poder entender onde esses e essas adolescentes estão e onde a gente precisa levá-los. Mas isso, por exemplo, tem estratégias que já estão lá na transição. Eu conversar professores do 5º ano com professores do 6º. Tem em alguns modelos de transição, a gente tem trabalhado nisso. Aliás, nós vamos lançar um curso, vai ser autoformativo, mas estamos trabalhando o pessoal de Alagoas. Tem alguém de Alagoas aqui? Olha lá. Quem está fazendo o nosso curso sobre transição? Já falamos muito sobre isso lá, né? A gente vai depois abrir esse curso para mais, enfim, para vocês usarem, pensando que estratégias que a gente tem. Mas, por exemplo, uma estratégia é já pensar a pluridocência antes, já trazer para o 5º ano essa questão de ter mais de um professor, já ter atividades e aulas, enfim, com professores que são do 6º ano. Enfim, isso tudo a gente precisa planejar, né? E precisa estruturar. Estou acabando o meu tempo, mas queria passar por todos, né? A gente tem também uma questão da qualidade e da adequação da formação e do volume do trabalho docente, a questão do volume do trabalho docente nos anos finais. A gente também lançou uma pesquisa, podemos colocar aqui à disposição. É uma questão, né? A gente tem professor, a gente encontrou no Brasil professores que têm, a variedade é assim, de 20 alunos, acho que eu tenho na minha colinha aqui, ó, vão de 11 alunos, professor que tem 11 alunos, a professor que tem 525 alunos. A gente tem, né, quando a gente olha para as redes municipais, a gente tem uma média de 228 alunos por professor. Mas isso é a média, porque a média, vocês sabem que a média esconde, né? A gente esconde essa desigualdade, a diferença. Então, quando você vai olhar, a gente tem, desde redes que tem 90, 92 alunos por professor, até uma rede que tem 500, uma ou mais, eu não sei quantos, 524 alunos por professor.
Então, como é que o professor dá conta, né, de criar? A gente sabe que essa é uma questão. Então, organizar isto também tem a ver aí com a gente melhorar a qualidade dos anos finais. Aí, a gente tem essa questão da participação ativa dos estudantes, né? E é participação mesmo, né? A gente está falando. E, gente, não é participação só porque é legal participar. Participação tem a ver com o modo que os adolescentes aprendem. Eles aprendem quando eles põem a mão na massa. Eles aprendem quando eles são ouvidos. É assim, é o jeito de aprender dos adolescentes e das adolescentes. Então, e não é só porque é bonito a gente ter... Claro que tem a ver, gente, com a democracia, com o processo participativo, eles experimentarem isso, é muito importante. Mas também tem a ver com isso, tem a ver com a forma de aprender, a forma de estar no mundo. Eu estou muito impressionada aqui com a fala de ontem do professor de educação física, gente. Eu não sei como vocês, mas eu fiquei impactada com isso. Você não estava, Tereza, depois você vai ver essa apresentação, mas não é, André? E ele falou o quanto os adolescentes estão sedentários, né? A gente tem 62% dos adolescentes. E quando a gente fala de educação integral, a gente está esquecendo de olhar isso, o corpo, o desenvolvimento. E olhar isso é olhar como que eles aprendem também, né? Não dá para falar de concepção de educação integral, de ampliar para um tempo integral, sem olhar o corpo, né? Enfim, eu fiquei muito impactada com isso, por isso que eu quis reforçar. Já acabou meu tempo, juro que é 1 segundo. Mas eu acho que tem uma questão das secretarias e vocês como dirigentes, né, enxergarem a educação nesta rede de proteção. Então, gente, a escola não está sozinha, né, olhar para essas parcerias todas, essas articulações que vocês podem fazer, né, que são importantes, com saúde, com assistência, com esportes, com cultura, com esses equipamentos, para eu ter realmente uma oferta de uma educação muito mais ampla, né? Eu acho que a questão da relação escola, família, comunidade, que também a gente bate nessa tecla, muda a relação, não é mais a mesma relação da família quando eles são pequenos, na educação infantil ou quando estão nos anos iniciais. Quando eles chegam nos anos finais, muda mesmo. Mas não quer dizer que a escola não quer, que a família não quer mais saber dos alunos. Eles querem, e eles querem ter orgulho do que seus filhos, filhas, netos, enfim, primos, parentes, estão aprendendo. Eles querem ter orgulho, eles querem saber o que eles estão aprendendo e se desenvolvendo. A família quer muito. Então, como que a gente melhora também, considerando que é de outro jeito essa relação nessa etapa? E aí, já falei um pouquinho disso quando eu falei de uma escola especializada. Eu acho que, assim, gestão, quando a gente fala da gestão especializada, é uma gestão que entenda todas essas questões que a gente está falando da adolescência, né? Então, questões do desenvolvimento do jovem, questões de como ele participa. Então, tem uma especialização, né, que é importante a gente se formar para isso, para a gente atender melhor, né? A gente tem um documento base, no final, enfim, vou deixar aqui, acho que estão... A gente tem algumas coisas que a gente deixou aqui, QR Code aqui para apoiar vocês, essa pesquisa que foi feita com vocês. A gente tem muitas pesquisas que a gente já apoiou, né, focadas nos anos finais. A gente tem o nosso ambiente muitos de vocês eu sei que conhecem, que a gente tem muitos cursos autoformativos, que é o Polo. E a gente tem tá aí o segundo, é um documento base, que a gente declara isso que eu estava tentando falar aqui para vocês, quer dizer, como que a gente chegou nesses pontos, o que cada ponto, o que a gente está querendo dizer com cada dimensão daquela. Mas, no final, então, a gente quer o quê? Né? A gente quer que, e acho que é mais do que possível, é urgente, né, a gente ter adolescentes que finalizam, né, o seu percurso, eles vão entrar agora nos anos finais, a gente quer que eles finalizem com sucesso. Por quê? O que é sucesso? Eles aprenderam, a gente quer que eles aprendam o que é esperado, com o repertório ampliado, conhecimentos e habilidades, né? Repertório de conhecimentos e habilidades ampliado.
A gente quer jovens que puderam desenvolver e transformar, atuar em transformações na sua escola, na sua comunidade, né? A gente quer jovens que sejam reconhecidos pelos seus adultos, pelos adultos, né, do seu entorno, e por eles mesmos, orgulhosos daquilo que eles estão aprendendo, né, e da sua trajetória escolar, a gente quer que eles sejam, e que, enfim, ao concluírem na idade certa, né, a gente quer que eles concluam na idade certa, eles sigam, né, com esperança, com expectativas, né, com um futuro realmente olhando para frente, né, a sua trajetória para o ensino médio, a sua trajetória educacional e profissional, é isso que a gente quer, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, compartilhar este sonho, né? A gente quer isso, né? E estamos juntos nesse desafio aí. Contem com a gente também, com o Itaú Social, para apoiá-los nessa jornada. A gente quer muito, viu? Então, parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigada de novo. Passei um pouquinho, mas eu tinha que falar até o fim. Obrigada, professora Cláudia. Já aproveito para agradecer a fala da professora Tereza. Professora Cláudia, muito bom uma mesa como essa. Ouvir o MEC já anunciar uma política como essa, Escola das Adolescências, e ouvir a professora Cláudia trazendo dados tão consistentes sobre os anos finais, isso demonstra para a gente que a gente está caminhando para o caminho certo, né? Construir juntos, ouvindo os estudantes, e aí só lembrando e levar um pouco da fala dos municípios, professor Alessio. Tenho certeza que a minha fala vai ser o clamor dos outros municípios também. A gente precisa, nessa política arrojada para os anos finais, de formação continuada, sim, sobre as adolescências, para nossos professores, mas eu vou além, não só para professores, para a equipe gestora, para as equipes das secretarias de educação. Nós precisamos de apoio do MEC, de material pedagógico, para que a gente possa estruturar as nossas políticas na ponta. A gente precisa de investimento, sim, pegar os dados que a gente tem do ensino fundamental anos finais agora e fazer com que ele se torne integral. Só ampliando novas salas não vai resolver o problema. Nós precisamos reestruturar o currículo, nós precisamos construir nas nossas escolas espaços que compreendam as adolescências. Adolescente não consegue ficar numa sala de aula durante 7 horas no dia estudando na frente de um professor. A gente precisa de espaços de convivência nas nossas escolas. E para isso a gente precisa de apoio do MEC, a gente precisa de regime de colaboração firme, forte, e a gente precisa desse apoio para construir esse sonho, essa educação com qualidade social que a gente tanto almeja, que a Undime almeja, e cada um de nós, dirigentes municipais, desejamos. Obrigada a todos. E aguardem um pouquinho que ainda não terminou não, viu, gente? Obrigada, professoras. Agradecendo a presença das integrantes desta mesa, vamos iniciar o encerramento deste fórum. Lembramos que nós temos diversos sorteios. Nós temos aqui o resultado do sorteio da Dismobile, o resultado do sorteio da Solução Móveis e o resultado do sorteio da Desk Móveis Escolares. Após as falas de encerramento, nós vamos apresentar a vocês os ganhadores destes sorteios. Pedimos ao presidente nacional da Undime que permaneça no palco e convidamos também a presidente da Undime Sergipe e a Undime Nordeste, a professora Josevanda Mendonça Franco. Gostaria de pedir também para que o prefeito Padrinaldo, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, acompanhe a secretária. Ontem e hoje, todos os presentes puderam acompanhar a apresentação, o espetáculo dos nossos alunos da Rede Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro, e Padrinaldo, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, é o gestor responsável por este investimento.
Gostaria também de convidar aqui ao palco o Anderson, que é o presidente da seccional da União da Bahia, a maior delegação, vem aqui ao palco, né? A Andrega está aqui como a segunda maior delegação do Pernambuco, né? Parece que os dois maiores ficaram pelo final, né? E foi de propósito que a gente deixou. E aí a Eliane do Piauí, vem aqui também, Eliane. Aqui é o Piauí, também está aqui conosco. Tem mais algum presidente que está aqui presente? Ou já foram todos para o aeroporto já? Eu vou passar a palavra agora, né? Eu vou dar uma de Douglas agora, né? Então, eu vou passar a palavra inicialmente para o prefeito, né? Que é o prefeito da cidade de Socorro, né? Para que ele possa fazer a sua fala aqui, em nome do município de Socorro, na sequência para a professora Josevanda, e depois volta para mim, tá bom? Uma boa tarde para todas e para todos. É um momento especial de ver tantas pessoas que dão uma grande contribuição para a educação. E eu só posso aqui dar um testemunho. Graças a Deus, lá em Nossa Senhora do Socorro, que é uma cidade próxima à capital, a segunda cidade do estado, 200 mil habitantes, e na educação nós temos um presente, né? Um presente que é a dona Josevanda, que tem nos ajudado bastante lá, com a sua experiência, com o seu carisma, montou uma equipe excelente e tem dado grandes resultados, onde a gente tem visto todos os anos aproximadamente 5 mil, 6 mil alunos mais na rede. E tem sido um trabalho eficaz, um trabalho, essa semana passada, eu pedi para fazer uma pesquisa de avaliação da gestão. E graças a Deus, depois vou mostrar para a senhora nem está sabendo, que eu mando fazer escondido para saber das coisas. E a educação, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na pesquisa. Isso é muito gratificante. Gratificante do trabalho. Durante esses 7 anos, foram 6 creches entregues à população. Saiu de... Quando nós pegamos a prefeitura, tinha 350 crianças na educação infantil. Hoje tem mais de 4 mil crianças. Isso é muito eficaz. E a gente vê as famílias felizes, os pais tirando as crianças das escolas particulares e colocando na rede pública. Isso eu só tenho a agradecer. Agradecer à senhora, agradecer a toda a equipe que tem ajudado, que tem se somado. A educação é a transformação. Se a gente não olha com esse olhar, a gente não consegue contribuir com nossos municípios. Por isso, vocês estão de parabéns, que vocês no dia a dia contribuem com a educação do nosso país, com a educação dos nossos alunos, e temos a consciência, qualquer profissão passa pela educação. O cara é médico, passou pela educação. O cara é delegado, passou pela educação. O cara é juiz, passou pela educação. O cara é ministro, passou pela educação. E a educação é o eixo, é a base, é o centro. Sem educação, nós não somos nada. Por isso que é muito bonito ver vocês aqui reunidos, nessa preocupação, nessa luta, nessa batalha, para que a educação melhore cada vez mais. Muito obrigado, que Deus proteja a todos vocês. Foi eu agora? Então, divido aqui com os meus colegas, com a querida Andreica, meu adorado querido, né? Anderson, João Anderson, Eliane. A história de João Anderson é a seguinte: Anderson me confessou que gostaria de ter 2 nomes. Aí eu falei, pode escolher. Ele, João Anderson, doravante, será João Anderson, né? Mas eu queria pedir aqui à equipe de Socorro e agradecer aqui, pode levantar, a minha equipe que está aqui é parte da minha equipe. E queria também agradecer ao meu coordenador institucional, Neto, e dizer da importância do trabalho de todos
para que a gente tivesse tornado esse fórum o sucesso que ele foi. Eu e Alessio passamos por todos os expositores, agradecendo a presença deles, agradecendo a forma como contribuíram para o sucesso desse momento, né? Agradecer ao Paulo Ferraz, com a equipe dele, mas fundamentalmente agradecer a todos vocês por ter vindo a Sergipe. Sergipe é um estado, é o menor estado do país, mas é um estado muito acolhedor e é um estado que sabe receber. E eu espero que todos vocês tenham tido uma excelente experiência em Sergipe e que voltem a Sergipe. Venham e quando vierem, por favor, entre em contato comigo para a gente poder dar o apoio que vocês precisarem. Muitíssimo obrigada. Sejam sempre bem-vindos a Sergipe del Rei. Bem, eu também gostaria de endossar os agradecimentos a Josevanda, na pessoa do Padre Rinaldo, agradecer todo o apoio ao senhor como prefeito, a Josevanda como secretária municipal da educação, que o município Socorro deu à realização desse evento. É todo receptivo, cerimonial, e nos brindou com uma belíssima apresentação nesses 2 dias. Foi, assim, muito emocionante ver aquelas crianças, o projeto que vocês têm voltado para a cultura no município Socorro. Acho que inspirou, muitos dirigentes vão sair daqui inspirados em reproduzir e fazer diferente, até fazer melhor nos seus municípios também, né? Então, assim, esse é o objetivo desse encontro, um dos objetivos, esse intercâmbio de experiências que dão certo, experiências positivas, e que a gente sai maravilhado com o trabalho que está sendo feito em Socorro. Parabéns, senhor, por escolher uma secretária tão bem competente, né, e também por nos emprestar para ser a nossa presidente da Undime, a seccional de Sergipe, e também ser a presidente da região Nordeste. E ela que faz parte, né, também integra a diretoria nacional da Undime, como presidente da região Nordeste, e que a gente demanda muito. Mas saiba que cada vez que ela vai a Brasília, ela não vai brigar por Socorro, ela vai brigar pelos 5.569 municípios, incluindo Socorro, né? Que é isso que eu digo para a minha prefeita. Ela disse: vai trazer o que para o meu município? Eu disse: eu vou trazer não só para o seu, o que eu conseguir vai ser para os 5.569, né? Que agora mudou, né? 569. Mas a gente fica feliz quando a gente tem um prefeito, né? Só podia ser um padre mesmo, né? Prefeito, padre, com essa visão, né, de realmente apostar na educação, de dar autonomia, primeiro escolhendo uma secretária altamente qualificada, experiente, e dar autonomia, porque também não adianta ter um secretário qualificado e não dar autonomia de decisão, né? Então, assim, é por isso que hoje o senhor está colhendo esses frutos do grau de satisfação da sua população em relação à sua gestão, tendo carro-chefe a questão dos investimentos que vocês fazem na educação, e quando esses investimentos são bem feitos, a população reconhece. O exemplo claro disso é o município de Sobral. Sobral é um município que decidiu, há mais de 25 anos, investir na educação, ter a educação como carro-chefe, e elegeu do prefeito ao governador e agora ao senador, né? Então, assim, é um projeto educacional político, né? Quando você escolhe e prioriza a educação de fato como prioridade, a população reconhece e a população apoia. Agora, não dá para fazer meio termo, ou é prioridade ou não é, né? Fazer meio serviço é melhor não fazer. Então, nesse sentido, eu parabenizo a sua pessoa, agradeço a sua presença nesse momento como autoridade que maior do estado de Sergipe, nessa mesa, né? Queria agradecer os nossos colegas presidentes aqui, a Eliane, o Anderson e a Andrei, que os outros já tiveram que pegar voo, porque viabilizaram, mobilizaram, incentivaram e conseguiram trazer essas delegações belíssimas para brilhantar essa nossa primeira experiência. Passei agora visitando com a Josevanda os estandes, os expositores estão encantados. Eles elogiaram muito a qualidade do gestor que visitou os estandes, né? Eu disse: não, mas não foi, eles, parabéns pela seleção dos gestores. Disse: não, mas não fomos nós que selecionamos, não, eles vieram por conta própria. Então eles se inscreveram e vieram, mas mostra que vocês, se fizeram esse esforço, e se o prefeito de vocês pagou a diária, pagou a inscrição e pagou a passagem, é que vocês também são reconhecidas no município de vocês, na área da educação, pelo papel, pelo trabalho que vocês fazem, sinal que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que outros secretários gostariam de estar aqui,
mas por não ter o apoio do prefeito, não ter esse reconhecimento, não ter essa visão, não puderam se inscrever e não puderam estar aqui conosco, o que a gente lamenta. Mas a gente fica feliz, nós conseguimos trazer aqui 1.000 secretários de educação aqui do Nordeste. Então, assim, o Nordeste está muito bem representado nesses 2 dias, né? Os outros presidentes no grupo estão tudo morrendo de medo de como é que vão fazer esses eventos nas suas regiões, porque o Nordeste, né, bota para quebrar mesmo, né, tá bom? Então, muito obrigado a cada um de vocês, um bom... Gente, eu quero agradecer aos meus queridos secretários de Educação do Estado de Sergipe. Levanta aí! A nossa força vem toda deles. Esses dias eu tenho ouvido muito, você é uma mulher forte. Eu digo, mas eu tenho em quem me basear. Obrigado, gente. Obrigada mesmo. Então, em nome do secretário de Sergipe, a gente agradece a todos os secretários do Nordeste e dos outros estados que estiveram aqui também prestigiando esse evento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha sido útil as discussões. A gente sabe que é uma jornada cansativa, uma agenda puxada, mas é porque a gente tenta atender a tudo que vocês demandaram, né? Mas que vocês tenham uma boa viagem de retorno e, ao chegar no município, vocês façam a diferença, elejam seus prefeitos lá em outubro, tá bom? Um grande abraço e uma boa viagem de retorno. Muito obrigado. Darlan, contigo agora. Agradecendo a presença dos senhores e das senhoras, vamos realizar o encerramento deste fórum, mas antes nós temos os sorteios. Vamos lá, o sorteio da Dismobile. A sorteada foi Elilde Gomes da Silva, a cidade Rio do Fogo. Pode comparecer lá ao estande da Dismobile, Rio do Fogo. Agora o sorteio da Solução Móveis. É através do número de inscrição, está no crachá de vocês. O primeiro número da Solução Móveis, 93. Pode comparecer ao estande da Solução Móveis. 1072. Está por aqui, 1072 também pode comparecer ao estande da Solução Móveis. E o número 540. Também pode comparecer lá no estande da Solução Móveis. Só um momento, agora nós vamos realizar o sorteio da DESC. A primeira sorteada, o primeiro sorteado, na verdade, José Fabiano, é da cidade de Santo André. O primeiro sorteado da DESC. Pode comparecer lá também. A Sandra do Amaral, da cidade de Lagoa Grande, Pernambuco, secretária de Educação, também pode comparecer lá no estande da DESC. O Luiz Guilherme, da cidade de Natuba, na Paraíba, também pode comparecer lá na DESC, que foi um dos sorteados. A Magna Ferreira da Silva. O município é Aroeiras, Paraíba. Também foi uma das sorteadas lá na DESC. Eu não tenho certeza se é Magno Ferreira ou Magna Ferreira. Pode comparecer lá também. A Roseli François. Pedra Grande, Rio Grande do Norte, a secretária Roseli François também foi uma das sorteadas. Aqui nós temos também a Nailer Castro, da cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Também pode comparecer lá na DESC. Esses foram sorteados da DESC. Nós também temos o sorteio, temos mais um sorteio. Só um momento. Da Saber. O número sorteado da Saber está no crachá, 119. Está por aqui? Pode comparecer. Pode comparecer lá no estande da Saber. São 2 números. Agora o segundo. Número 42, Débora Gonçalves
43, perdão, número 43, São Raimundo Nonato, da cidade de São Raimundo Nonato, Débora Gonçalves Silva. Pode comparecer também lá no estande da Saber. Agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o trabalho também de todos os envolvidos neste fórum, encerramos o Fórum Regional da Undime Nordeste. Nos encontraremos no Fórum Nacional. Tenham todos um ótimo retorno.